porque o arranque de um podcast é muito difícil, é desafiante, o que me fazia um bocadinho ter essa sensação de será que isto vale mesmo a pena, será que estou a fazer as coisas da forma correta e da melhor forma possível para ter mais retorno, era perceber que tinha poucas pessoas a ouvir, porque no início são muitos amigos e a família que ouvem o projeto e tive um bocadinho de dificuldade em chegar a mais pessoas do que aquelas que eu já tinha no meu núcleo profissional e pessoal. Olá, bem-vindo ao episódio número 31 do Por Dentro Com. Este é um podcast onde falamos sobre o mundo dos podcasts e, é claro, exploramos os bastidores do podcast. Neste episódio vamos falar sobre marketing, consistência e fazer um balanço do que marcou o mundo dos podcasts em 2024. E ainda vais conhecer um dos podcasts que mais tem dado que falar na nossa plataforma. Fica comigo porque este episódio promete. Desta vez, o Por Dentro Com é com Daniela Grácio Santos. A Daniela é especialista em marketing e autora do podcast Aquilo que Ainda Não Sabes, que, é claro, já podes ouvir no podcast e na app do podcast. Aquilo que Ainda Não Sabes é um podcast que já celebrou 3 aniversários, o que o torna verdadeiramente um projeto de longa duração. A Daniela já pensou em desistir, mas hoje, mais do que nunca, está empenhada em fazer crescer este conteúdo que lhe tem proporcionado momentos incríveis e muitas conquistas. Vou então conversar com a Daniela. Olá Daniela, bem-vinda ao Por Dentro Com. Tens um podcast que se chama Aquilo que Ainda Não Sabes e nós não sabemos muitas coisas sobre este conteúdo, portanto vamos tentar descobrir ao longo desta conversa. Pode ser? Olá Elizabeth, muito obrigada pelo convite. Força, vamos descobrir mais sobre o meu projeto. Então, vamos lá. Como é que nasce um podcast chamado Aquilo que Ainda Não Sabes? Como é que entras neste mundo deste novo formato que é o podcast? Olha, eu trabalho na área de marketing e venho de uma área multidisciplinar. Tirei um curso que se chama Novas Tecnologias da Comunicação na Universidade de Aveiro e tive uma formação multidisciplinar e como tinha aqui algumas valências ligadas à edição de som, imagem, comunicação e marketing, sempre tive a ideia de criar um projeto próprio. E também sempre tive uma natureza muito curiosa de querer saber mais e de aprender com as pessoas que estão à minha volta. E tinha este bichinho de criar um projeto próprio e estava numa comunidade de marketing digital e assumi numa conversa em direto com um convidado que trouxe para o meu Instagram lançar o podcast até outubro de 2021. Estamos agora mesmo a fazer 3 anos de aniversário. Então, muitos parabéns. Obrigada. E no meio desse direto, esse convidado começou-me a fazer perguntas quando o objetivo era ser eu a entrevistá-lo, apanhou-me ali um bocadinho desprevenida e perguntou-me que projetos é que eu queria cumprir a curto prazo e um deles era lançar o meu podcast e assumi uma data em direto, na altura com quem nos estava a ver e foi assim que o projeto nasceu. O nome em si, aquilo que ainda não sabes, eu lembro perfeitamente de estar na praia e de chegar ao nome do podcast numa conversa com alguns amigos meus. O nome estava para ser O que ainda não sabes ou Aquilo que ainda não sabes. Fruto desta minha natureza de querer saber mais e querer perceber aquilo que eu ainda não sabia sobre determinados tópicos, neste caso ligado a marketing. E nessa conversa o aquilo pareceu mais familiar, ou seja, ficar mais no ouvido e foi assim que nasceu. Mas o teu podcast tem uma faceta curiosa que é, primeiro é feito em direto. E só depois é que passa para as plataformas de podcasts. Porquê que arriscas o direto? Olha, uma pergunta interessante. Eu comecei o projeto com o podcast num formato normal, com gravação de conversas como estamos a fazer agora, depois editadas e distribuídas pelas plataformas de streaming, mas queria trazer outro tipo de formato e por aí decidi apostar em fazer diretos. Para quê? Para trazer o formato de vídeo ao podcast e para outras 2 coisas, testar a minha capacidade de entrevistadora, entre aspas, digamos assim,
a minha capacidade de guiar uma conversa em direto, porque é diferente, e quando gravas uma conversa depois podes sempre editar ligeiramente aquilo que estás a fazer, ou até mesmo durante a própria conversa com o convidado. Podes mudar o guião, porque faz parte e o convidado pode não querer falar de um determinado assunto. E em segundo, porque depois, ao estares a fazer os episódios em direto, podes, por exemplo, a partir da plataforma do Restream, que é a que eu utilizo, tu podes fazer o download do vídeo e é mais fácil depois teres o próprio conteúdo já próprio para ir para as plataformas. Ou seja, no final de cada episódio eu consigo fazer o download de um ficheiro MP4, faço os cortes normais de edição e depois o conteúdo é mais rapidamente distribuído pelas plataformas. Ou seja, por essas razões. É um duplo risco. Fazes em Sim. direto e enfrentas a câmara. É isso? Sim, é um duplo risco, sim. Isso não é um bocadinho assustador? É assustador. Cada vez que faço torna-se um bocadinho menos, mas é sempre. E quais é que são os teus maiores medos ao lançares-te assim em direto e a enfrentar a câmara? Porque há muita gente que tem algum receio, e falo por mim, em enfrentar a câmara, não é? Os maiores receios são uma maior exposição pessoal e profissional, não é? Porque nós aparecemos em direto, eu e cada um dos convidados, também já tiveste a oportunidade de estar a participar. E é assustador. Mas diria que eu acho que o maior é mesmo a exposição. Em segundo, imagina que trazes um convidado com o qual não crias muita empatia, ou um convidado que possa ser um bocadinho mais reservado, ou não propriamente alguém que seja muito expansivo, e não ter a capacidade de conseguir puxar pelo convidado em direto e a conversa em pouco tempo morrer, sim, no fundo. E em terceiro... E já te aconteceu? Sim. Já te aconteceu isso, antes de passares ao terceiro medo? Já te aconteceu não criares com empatia com alguém? Não senti que não tivesse criado empatia, por acaso. O maior problema que já tive foi ter alguns problemas em direto. Acho que foi assim um dos maiores desafios que tive. Tipo técnicos? Sim, ou falhar o meu som, falhar o som do convidado. Já aconteceu a minha internet ir abaixo e o convidado ficar à espera que eu reaparecesse no direto. Portanto, acho que esse é um dos maiores desafios também. E estavas a falar do teu terceiro medo, que eu interrompi e que nos ias dizer? O terceiro é teres a capacidade de gerir tudo em direto. Ou seja, tu crias por norma, tens um convidado, tens um tópico que alinhaste com o convidado e alinhaste perguntas e tens um fio condutor, dependendo daquilo que fizeste com cada convidado. E depois, outra das coisas que me fez ir para também o formato em direto é permitir que as pessoas que estejam a participar tragam perguntas em direto ou fazerem comentários. Esse é um dos desafios, gerir as perguntas que tens para fazer, os comentários e ou perguntas que surgem de quem te está a ver e a ouvir, e a parte toda técnica de gestão numa plataforma em direto. É muita coisa para gerir no mesmo momento, não é? É muita coisa. E diz-me uma coisa, disseste que trabalhavas no marketing, o podcast tem de alguma forma ajudado a tua vida profissional a criares mais autoridade, a criares networking? Como é que tem sido esta gestão? Sim, essencialmente o principal tópico em que eu tenho sentido diferença é no networking, porque já tive algumas oportunidades que foram criadas a partir de pessoas que sugeriram participar no meu podcast. Depois algumas pessoas em algumas conversas também já me reconhecem como olha a Daniela do podcast, e é engraçado ao longo deste tempo já me reconhecerem nesse sentido. E outra coisa interessante que também me aconteceu este ano, a empresa em que eu estou a trabalhar tem um podcast com as duas principais caras que fazem parte desse projeto, e surgiu a oportunidade de eu ser entrevistadora e eles passarem a ser os entrevistados em 2 episódios diferentes. Então foi interessante surgir essa oportunidade e eu sair do meu podcast e ir para outro, e foi também interessante porque foi em inglês e não em português. Portanto, surgiu uma oportunidade também desta experiência que tenho tido com o meu projeto. No entanto, das conversas que nós já tivemos, Daniela, houve aqui um momento em que tu pensaste que já não querias mais o podcast, ou isso nunca te aconteceu? Já me aconteceu. Pois. Mais do que uma vez. Senti mais essa sensação nos primeiros 2 anos do projeto, mais até no primeiro ano, porque o arranque de um podcast é muito difícil, é desafiante,
E eu também partilhei isto na conversa que nós tivemos no meu podcast. O que me fazia um bocadinho ter essa sensação de será que isto vale mesmo a pena? Será que estou a fazer as coisas da forma correta e da melhor forma possível para ter mais retorno? Era perceber que tinha poucas pessoas a ouvir, porque no início são muitos amigos e a família que ouvem o projeto, e tive um bocadinho de dificuldade em chegar a mais pessoas do que aquelas que eu já tinha no meu núcleo profissional e pessoal. Mas sabes que isso acontece com quase toda a gente, não é? Não, Sim, com toda sim. a gente. No princípio é sempre a mãe e os irmãos e os amigos que ouvem, não é? Sim, são sempre. E isto é uma Eu coisa acho que devemos que- deixar bem claro para quem está a pensar começar um podcast, que é, não se faz o primeiro episódio e se é uma figura pública e muito famoso, no dia seguinte. Sim, sem dúvida. E depois nós olhamos para podcasts que no fundo acabam por nem ser propriamente um podcast. Por exemplo, se olharmos para rubricas de rádios que já têm muitos anos de existência, vemos que os podcasts que estão no top são muitas vezes programas já com notoriedade, e é difícil olharmos para esses programas e dizermos: será que alguma vez vamos chegar a esta notoriedade? E muito provavelmente não vamos chegar, porque é difícil crescer um podcast. Mas depois pensas nas outras pequenas coisas que já ganhaste, e isso para mim tem sido o que me faz ter mais vontade de continuar a aprender e de lançar mais episódios e de conhecer mais pessoas, porque tenho tido oportunidades de receber feedback de pessoas que eu ainda não conheci e que me vêm dizer que gostam do conteúdo que eu estou a partilhar, sentem evolução no próprio projeto, e também aquilo que eu te contava há pouco de já ter algumas empresas e eu convidados a quererem participar no projeto. E esse tipo de reconhecimento para mim é o que me faz também, no final do dia, continuar com o podcast. O que é que achas que impede o podcast de crescer assim exponencialmente e ser muito difícil conseguir novos ouvintes e e mais feedback? O que é que achas que impede neste momento esse crescimento? Achas que existe assim alguma razão? A título pessoal, eu sei que olhando para o tempo que eu tenho disponível para investir, se investisse mais tempo e dedicado à promoção e à comunicação, acredito que aí já conseguiria chegar a mais pessoas. E houve uma altura durante todo este processo em que debatia muito tinha muito essa conversa comigo própria, que é: será que eu devo fazer mais publicações? E eu sei, tenho essa consciência que devia, especialmente nas redes sociais em que eu estou presente. Mas ao final do dia eu também tenho que fazer uma análise e olhar para aquilo que é a minha fonte de rendimento, vem a partir do meu trabalho a nível profissional, não é? E eu com o podcast não estou a ter nenhum tipo de rendimento, não é? Não tenho rendimento direto, tenho indireto no sentido em que me traz satisfação pessoal. E eu acho que essa falta de investimento também minha faz com que o projeto não cresça tão depressa. Ou seja, publicar, fazer em direto, é só metade do trabalho. Depois há todo um outro processo a seguir que é preciso manter a funcionar e estar atento, que é a promoção e a divulgação. Sim, eu diria que esse é um dos fatores que mais faz crescer os projetos, manter a consistência, ou seja, eu normalmente faço a publicação de um episódio por mês e tem sido a frequência com a qual me sinto confortável. Já fiz também durante este ano testes e estive a fazer diretos de 2 em 2 semanas, mas depois envolve toda a outra componente de edição desses episódios pós-direto, e a edição é sempre alguma coisa que é sempre uma tarefa que requer o seu tempo. Portanto, sim, existe todo esse trabalho pós-episódios, mais convidar as pessoas para participar no projeto, alinhar os tópicos de conversa, perceber o que é que também queremos fazer a longo prazo. O facto de nós também estarmos no mercado, em Portugal é um país temos poucas pessoas, ou seja, se compararmos com outros países, e também têm existido cada vez mais podcasts a nascer, e isso também acaba por ser positivo. Pode ser positivo e negativo. Eu tenho tendência a olhar por um lado mais positivo, no sentido em que se há mais podcasts a nascer, significa que este é um formato que tem preferência e que as pessoas apreciam e gostam de ouvir. Portanto, se ouvimos falar mais de podcasts, temos mais curiosidade em descobrir este tipo de formato, o que faz com que mais pessoas à partida possam vir a conhecer o nosso projeto. Estávamos aqui no início a falar, e tu própria lançastes o tema, que
pela tua formação, por aquilo que estudastes, já sabias mais ou menos que ferramentas utilizar na construção deste teu projeto pessoal. Isso é importante? Como é que chegaste a estas ferramentas? O fruto do meu curso ser tão polivalente trouxe-me essa facilidade, ou seja, já ter uma noção do que é que eu precisava de usar. A ferramenta que eu uso para a parte do áudio é o Audacity, que é uma ferramenta já antiga, mas que tem uma interface familiar e é fácil de utilizar com alguma pesquisa no YouTube. Qualquer pessoa que queira começar um projeto, esta é uma ferramenta que pode utilizar. E depois, também me foi relativamente fácil escolher a plataforma de streaming por causa de algumas experiências que eu tive ao longo do meu contexto profissional. Como tive a oportunidade de organizar alguns webinars e conversas em direto, no contexto de algumas empresas em que estive, já tinha experimentado diferentes plataformas de streaming. E por aí já tinha um bocadinho essa vantagem. Ainda assim, quem não tenha qualquer conhecimento de ferramentas, hoje em dia temos o ChatGPT, Google, YouTube, falta de informação é o que não há. E para começar basta ser curioso e procurar um bocadinho. Neste momento, em que ponto é que está a Daniela enquanto podcaster? Aquilo que ainda não sabes que vai ser o futuro do teu podcast é muito, ou tu já sabes o que é que vai ser o futuro do teu podcast? Eu acho que ainda há muitas coisas que eu ainda não sei sobre o meu próprio projeto. Uma coisa que aconteceu este ano que eu não estava à espera que acontecesse foi gravar episódios ao vivo. Tive a oportunidade de fazer isto em 2 contextos diferentes e foi interessante porque um deles aconteceu a convite de uma convidada que eu tinha trazido para o meu projeto e eu gravei uma conversa em direto gravei uma conversa ao vivo, ele depois foi transmitido, não foi transmitido em direto, mas gravei essa conversa ao vivo. Com um público, não é? Com público, sim, com uma Exato. audiência, foi no âmbito de uma cadeira que ela leciona, essa minha convidada, e foi interessante porque foi a primeira vez que estive com uma audiência ao vivo e não com uma audiência digital. A segunda oportunidade que eu tive foi gravar com 2 antigos meus colegas de curso, que têm um estúdio criativo dedicado também a esta componente mais digital, e foi muito interessante ter o dinamismo ao vivo. Eu tive sempre aqui um bocadinho um sonho ligado ao projeto de ter as conversas todas gravadas em direto num estúdio. O facto de estar em Aveiro acaba por ser um bocadinho podemos dizer um obstáculo para chegar a algumas pessoas que estão mais longe, para ter a oportunidade de elas poderem deslocar-se até Aveiro e gravar as conversas em direto, daí ter partido também para o formato em vídeo e conseguir ter este contacto, vamos lhe chamar mais humano ainda que digital, com os convidados, e foi interessante. Gostava no futuro de ter mais oportunidades de gravar estas conversas ao vivo, se surgir esse contexto, e daquilo que eu pretendo para o futuro é continuar sempre a ter qualidade e a aprender, e também a ensinar as pessoas que nos estão a ouvir, permitir que elas aprendam aquilo que ainda não sabem sobre marketing e continuar a crescer. E já que fostes tu que sugeristes, tens alguma coisa que gostasses de partilhar, de facto, com quem está a pensar neste momento começar um podcast? Uma boa pergunta. Para quem está a começar, eu definiria, antes de mais, qual é o tópico principal que quer explorar. Ou seja, perceber, olhares um bocadinho para as tuas valências, para o teu percurso, e identificares aquilo em que já tens mais experiência, ou até um tópico, no meu caso, em que acabou por ser um 2 em 1, que é um tópico em que já tenho experiência, mas ao mesmo tempo também quero continuar a aprender, que é marketing. Perceberes qual é esse tópico, olhares para o mercado e perceber que podcasts é que já existem que falem sobre esse tópico, fazeres uma análise desse mercado, porque no fundo vai ser a tua concorrência, e depois definir um plano e fazeres perguntas: o que é que queres retirar do podcast, qual é a tua maior motivação para fazer um podcast, é aprender mais sobre um tópico, é fazer networking, é chegares a uma determinada função numa empresa, é seres reconhecido como autoridade na área de turismo, na área da comunicação, na área da agricultura sustentável, seja aquilo que for. E o podcast serve para isso tudo? Sim, eu acho que se enquadra nestes objetivos. E há outros que poderíamos falar, sim. Para terminarmos,
depois destes 3 anos, uma vez que eu comecei até por te dar os parabéns, porque estás a comemorar 3 anos de podcast, o que também é um feito, atendendo ao facto de sabermos que muitos podcasts não continuam depois do 3º episódio, portanto, estar no ar consecutivamente durante 3 anos é um feito. Parabéns, mais uma vez. O balanço é nitidamente positivo? Sim, nitidamente positivo, muito positivo. E obrigada pelas palavras. E é positivo porquê? Alguns dos tópicos já falámos Exato. anteriormente, sim, mas acima de tudo, perceber que ao longo de 3 anos sinto-me muito mais capaz de conduzir uma conversa e entrevistar pessoas. Sinto-me também mais confortável com a minha exposição pública, embora seja mais digital, mas não deixa de ser pública. E também pela oportunidade que me trouxe de conhecer várias pessoas na área de marketing e ter a oportunidade de interagir com alguns dos meus convidados a nível pessoal. Diria que esses são assim os São maiores todas feitos coisas que eu boas sinto. para continuar um podcast. Sem dúvida, sim, sem dúvida. Daniela, agradeço imenso a tua disponibilidade. Continuaríamos aqui a falar, mas acho que já ficamos com uma boa ideia. Como é que nasceu o Aquilo que Ainda Não Sabes e porquê é que vai continuar? Muito obrigada, Elizabeth, pelo convite. Gostei muito de conversar contigo. Obrigada, Daniela. É tempo de chamar à conversa o Tiago Loureiro, que é especialista em SEO e redes sociais, e neste momento, porque o ano está mesmo a chegar ao fim, é tempo de fazer um balanço sobre o mundo dos podcasts em 2024. Olá, Tiago. Olá, Elizabeth. Estamos num momento de balanços. Sim. Balanços. Estamos quase a chegar ao fim do ano e, portanto, vamos ver aqui como é que 2024 se portou em termos de podcasts. Sim, vamos fazer o balanço sem cair, muito pelo contrário, e começar por parabenizar o podcast, obviamente. Pois é verdade. Estamos 3 anos de podcasts, é muito Vamos trabalho. entrar no infantário. Exatamente, estamos a ficar Abandonar crescidos já. o berçário. Já andamos e Exato, já essas coisas. destruímos coisas lá em casa. Exato, tão giros. E voltando a este nosso balanço, fomos aqui falando durante o ano de dados e de estudos que foram entretanto divulgados pela GfK, a Marktest e outros, que nos foram permitindo perceber que o consumo e o interesse de podcasts foi sempre a subir durante o ano de 2024. Recordar alguns números interessantes: 2,4 milhões de portugueses ouvem podcasts, um aumento de 33% face ao período homólogo, e passam cerca de 1 hora, especificamente 1h10, em média, a ouvir podcasts. As gerações que mais Bons ouvem números. são números muito interessantes, é bom tempo. As gerações que mais ouvem são a Gênese e os Millennials, ou seja, o universo ali vai desde os 15 aos 40 anos. E acredito que agora nos próximos estudos, daqueles que surgirem em 2025, vamos também começar a ter aqui alguns sinais desta geração mais recente, os Alpha, que já começam a entrar aqui nesta idade de consumo de podcasts dos 15, mas isso de projeções, se calhar falamos Exato, noutra ocasião. noutra, talvez para o próximo episódio. Exatamente. E tendo em conta este interesse e este consumo a crescer, o que observámos também durante o ano foi o impacto do podcast na sociedade. Falámos aqui no Por Dentro Com e notámos da influência que teve nas eleições americanas, o poder que Trump retirou, a influência que teve para E a muito mais reeleição o do Trump do que a sua Sim. concorrente direta. E é aí que conseguimos também medir o Exatamente. sucesso. Ele desdobrou-se por vários podcasts e isso de certeza absoluta que acabou por ajudar a que ele À vencesse. reeleição. À reeleição, 4 anos exatamente, depois. 4 anos depois. E verificámos também uma tendência do consumo de notícias em podcasts, ou seja, as notícias on demand. No fundo, aquilo que eu quero dizer é que o podcast está a moldar e a transformar também o espaço mediático e a opinião pública. E vimos também a chegada da inteligência artificial. Essa buzzword. Exatamente, que já sei, exatamente. Elizabeth, que te deixa um pouco assim receosa, mas é uma realidade. E
IA chegou com diversas ferramentas para os podcasters para ajudar de A a Z, desde encontrar temas, a estruturar guiões, à edição, Acho que eu no outro dia pós-produção. encontrei um podcast da Universidade do Minho sobre aquelas coisas todas científicas e engenheiros e coisas assim, em IA. Todo em IA. Todo em IA. Em inglês, claro, ainda. Sim, eu no outro dia também me cruzei com um conteúdo interessante que foi, puseram 2 avatares vocais de inteligência artificial a discutirem o facto de terem percebido que são inteligência artificial. Então eles estão a conversar sobre o facto de serem inteligência artificial e de não terem família, e gozam, brincam a dizer: ei pá, tenho que ligar à minha mulher para lhe dizer que sou inteligência artificial. Mas não, sou uma inteligência artificial, não tenho mulher, nem tenho filhos. Pronto, assim uma coisa um meio deprimente. Então vamos sair desta depressão. Exato. E vamos falar de coisas mais animadas. No topo dos conteúdos, destaque para o Extremamente Desagradável, que está disponível no podcast. Foi novamente o mais ouvido em Sim. 2024. Na plataforma do lado, é o quarto ano. Não queremos saber, foi o mais Exatamente, ouvido. pelo quarto ano consecutivo. Também pode ser ouvido no podcast. Exatamente. Isso é que é importante. Muito importante, podem ouvir no podcast, onde encontram todos os podcasts em língua portuguesa. Exatamente. E isto levou-me a chegar a outra conclusão, que é, em Portugal, ao contrário de mercados como o Brasil e os Estados Unidos, os podcasts ainda estão muito agarrados aos grandes órgãos de comunicação social. E um bocadinho agarrados à rádio, não é? E à rádio também, ou seja, é uma tendência do nosso mercado que talvez possa mudar, mas este ano foi muito marcado por isso, pelos podcasts alavancados pelos grandes meios. Não Aliás, tanto os grandes meios estão a apostar fortemente neste formato. Sim, que é uma contracorrente, digamos assim, de outros mercados que vemos no Brasil, como estava a dizer, e nos Estados Unidos, em que o podcast independente tem muita força. Mas isso foi o que vimos este ano. Eventualmente para o ano poderão acontecer outras coisas. E falando no podcast, também me parece que foi um ano de sucesso. Conseguimos 72 novos títulos durante o ano. Isto é muito interessante. Dá mais de um podcast, mais de um título no podcast por semana. E isso Por parece-me... isso, podcasters que ainda não tenham o podcast... No podcast, se faz favor, é submeter. Chatear a Elizabeth e submeter o podcast. Não chateiam nada, é sempre um gosto. Lançámos também a tão esperada aplicação Ai sim. para que os nossos títulos e os títulos dos nossos parceiros estejam acessíveis de forma mais rápida, fácil e intuitiva. Isto foi também uma grande conquista deste ano. Outra grande conquista que me parece muito importante foi os convites que fomos recebendo para alguns eventos para falar sobre podcasts, e aqui o destaque vai para uma pessoa que eu não sei se já ouviste falar, que é a Elizabeth Costa, que levou a missão dos podcasts mais além durante o ano. Recordo-me do Unicast, que correu muito bem. Exatamente. E essa senhora dos podcasts chamada Elizabeth foi falar de podcast, e acho que é muito importante também para ajudar as comunidades a crescer e levar conhecimento. É sempre importante falar sobre podcasts, seja quem for. Foi muito, muito giro. No que diz respeito aos conteúdos dentro do podcast, o grande destaque vai para o Só Mais Uma História da Miriam Gonçalves, que depois até declinou num livro que é até uma excelente, passa publicidade, uma excelente prenda de Natal, que foi o conteúdo mais procurado dentro do podcast. Parece um podcast que tem um trajeto mesmo muito, muito interessante, e sim, de seguir e de tirar lições. Mas não foi só. Também o Extremamente Desagradável, claro. Mas também o Hotel Califórnia, um podcast do Paulino Coelho com o Júlio Isidro, que são viagens nas músicas dos anos 70 e 80. Que o gosto pela nostalgia... Sim. Tem os seus efeitos. Tem, sim. Na procura deste tipo de conteúdos. Sim, e tem também efeito no Um Dia da História, de Carlos Bastos, que também foi muito procurado, que nos conta curiosidades da história do nosso mundo. Então as pessoas gostam de rir, gostam de ouvir contar histórias, sim, e gostam de ouvir música, basicamente, sim, não é? Sim, é muito por aí, mas não só. Se olharmos para os episódios, conseguimos destacar o Quantas Folhas Comeu o Bicho de Papel, do podcast Grafenola da Rita Listing. Ou seja, este enigma também gerou muita procura, muita curiosidade nas pessoas, e também levou para os tops este episódio específico deste podcast. E temos também a incrível história da sobrevivência de Alison Bota, que é um podcast, que é um episódio do podcast Viagens Obscuras, que é de True Crime. E este episódio tem sido um autêntico fenómeno, porque
estado constantemente a ser pesquisado, a ser falado, a ser procurado já há muito tempo. Eu não estou 100% certo, mas acho que este episódio já nem é de 2024, mas continua a ter muita procura. Isto é um fenómeno muito interessante. Portanto, e em jeito de conclusão, o podcast é um formato cada vez mais forte, cada vez mais procurado e com um impacto notório na sociedade e na forma como nós construímos a opinião sobre as coisas. É um veículo cada vez mais poderoso e assume-se como uma alternativa muito séria para chegar às pessoas. Foi o balanço de 2024, prometemos perspectivas e expectativas no próximo episódio para 2025 e já agora é melhor fazer download da app do podcast. Descarregar a app. Obrigada, Tiago, até ao próximo episódio. Elizabeth. E agora quero falar contigo sobre algo que considero fundamental para o sucesso de qualquer podcast: a consistência. Mas o que é realmente ser consistente? No último episódio do Por Dentro com, a Alexandra Lelo, uma das responsáveis pela agência criativa de podcasts Zico, deixou-nos a sua opinião sobre este assunto. Vamos recordar um momento dessa conversa. Se eu vou lançar um podcast hoje, o meu podcast é semanal, ele tem que ser invariavelmente semanal. Não pode ter daqui a 3 semanas e depois volta a ser um semanal e depois daí a um mês. Não, porque as pessoas assumem-no como um compromisso e, portanto, sabem que aquele dia vai ser o podcast que eu estou a ouvir. Eu sei que ele vai sair neste dia. E se não sair neste dia e só sair daqui a 15 dias ou 3 semanas, estamos a faltar ao compromisso e, portanto, não podemos fazer isso aos ouvintes, que os ouvintes depois vão perdendo o interesse, porque perdem o fio à meada, porque percebem que não há consistência e que não há ali um fio condutor. E, portanto, isso não é benéfico para um podcast. Aliás, não é benéfico para coisa nenhuma. Ou seja, quando falamos de podcasts, um dos conceitos mais importantes é a consistência. O Carlos Bastos lança já a seguir alguma luz sobre o significado desta palavra tão importante para quem tem ou está a pensar ter um podcast. Vamos falar de consistência. A consistência é sem dúvida a chave para o sucesso de um podcast. Publicar episódios regularmente cria um hábito nos ouvintes, que passam a esperar e a ansiar pelo teu conteúdo. Não se trata apenas da frequência, é também sobre manter a qualidade e a identidade do podcast. Quando és consistente, mostras compromisso, constróis confiança e reforças a tua marca. Além disso, os algoritmos das plataformas de podcasts favorecem os criadores que mantêm uma publicação ativa e que publicam com regularidade, aumentando a tua visibilidade. Seja semanal, quinzenal ou mensal, define um calendário realista e cumpre-o. A tua audiência e o teu crescimento agradecem. Lembra-te, planeia com antecedência, organiza os teus conteúdos e, acima de tudo, não desistas, mesmo que os resultados não sejam imediatos. Já durante este episódio, o Tiago Loureiro revelou que um dos podcasts com maior procura no Podcasts durante o ano de 2024 foi o Só Mais Uma História, um podcast da Miriam Gonçalves que conta com a colaboração da Raquel Bastos e que, juntas, contam histórias infantis sempre originais. O podcast Só Mais Uma História é perfeito para quem adora narrativas envolventes e emocionantes. Recomendo especialmente o episódio mais recente, que é, como não podia deixar de ser, sobre o Natal. Pus o meu pijama e fui lavar os meus dentinhos. Fui para a cama e levei os meus ursinhos. Só mais uma história para ir dormir com sonhos felizes. Só mais uma história para imaginar um mundo feliz. Só mais uma história. Olá, boa noite.
Eu sou a Miriam e vou contar-te só mais uma história. Mas antes, quero perguntar-te se já tens o livro O Mistério dos Ovos Desaparecidos. Está à venda nas livrarias. E agora sim vou contar-te só mais uma história. Esta foi escrita pela Raquel Bastos e chama-se A Fábrica do Natal. Coberta de neve numa aldeia distante, ficava a Fábrica do Natal. Era parecida a uma casa de gengibre e estava decorada com reboçados e chocolates, assim como com luzes cintilantes. Da chaminé, pequenos flocos de neve subiam pelo ar e depois caíam sobre as árvores altas e despidas. Ao entrar na fábrica, o frio desaparecia e o calor do forno das bolachas aquecia e perfumava o ar. Se queres mesmo saber como funciona a Fábrica de Natal, ouve só mais uma história no Popcast ou na app do Popcast. E já em final de programa, recordo que o Popcast se assinala o seu 3º aniversário no dia 17 de dezembro. O mesmo é dizer que há 3 anos que andamos por aqui com o objetivo de te oferecer os melhores conteúdos digitais. Por isso, damos os parabéns a todos os que já fazem parte da nossa plataforma. E se tens um conteúdo assim, podcast ou videocast, tens mesmo de fazer parte do Popcast. Ficamos à tua espera. Boas festas e até ao próximo episódio.